A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje voltamos aqui à história de Salomão, isso mesmo. Vamos ler no primeiro livro dos Reis 2 capítulos e no segundo livro das Crônicas um capítulo. Mas antes, não esqueça, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no meu canal. Isso vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda também se você compartilhar e já curtir também este vídeo. Assim, ele vai também ter um alcance maior e levar assim a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, tem na descrição o link da playlist completa e aqui também nos cards você pode acessar a playlist completa e assim assistir todos os vídeos. Amém? Vamos então fazer a nossa oração e começar a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais este dia para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua palavra, que possamos aprender a cada dia, Senhor, com a Tua Escritura, que possamos ouvir, praticá-la, que possamos, Senhor, ter um bom entendimento a cada dia e crescer no conhecimento do Senhor, para que assim possamos andar, nos conduzir com prudência, Pai, e possamos ver todas as obras das nossas mãos prosperar. Possamos viver a Tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Abençoe, Deus, eu te peço, a vida de cada um que tem feito esta leitura, que tem participado deste plano de leitura. Abençoe também a casa, o lar, a família dessa pessoa. Para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém. Amém? Vamos para a leitura. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ou seja, quando a rainha de Sabá teve aí o conhecimento, viu pessoalmente a sabedoria de Salomão, a qualidade das vestes, das roupas que os servos, os empregados ali de Salomão vestiam, bem como Salomão diariamente subia à casa do Senhor para adorar a Deus, ela ficou atônita diante de tudo aquilo que ela viu. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso,
te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugre e pedras preciosas. E dessa madeira de almugre fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até ao dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 676 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até os assentos. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Ou seja, tudo era de ouro, porque nos dias de Salomão a prata não era considerada como tão preciosa. O ouro era considerado muito precioso. Então, tudo era feito de ouro. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e búgios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou à cidade dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e às manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito,
por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Veja que aqui começa o erro de Salomão. Mesmo em tanta sabedoria, buscando obedecer a Deus em tudo, ele não vai vigiar e cuidar nesta questão. Dessas mulheres, nós vamos ver que no total foram 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. O que era que acontecia? Esses reis que iam ter com Salomão, que iam visitá-lo, muitos deles temiam, devido à fama de Salomão, temiam ser atacados por Salomão, derrotados por Salomão e terem as suas terras tomadas por Salomão. Então, a maioria desses reis iam até Salomão e levavam as suas filhas e davam as suas filhas a Salomão como esposas, porque era uma forma de juntarem o reino, de fazerem uma aliança. Porque Salomão, estando casado com a filha de um rei de uma outra nação, não atacaria essa nação, pois era a nação cujo rei era o seu sogro. E assim, então, a nação se via protegida. Assim, ele casou com a filha de Faraó e ele vai casar com a filha de muitos reis e governantes, príncipes, reis, governantes, levavam as suas filhas para Salomão, as davam em casamento a Salomão, para que assim tivessem paz com Salomão. Só que isso vai acarretar em problema, porque Deus já dizia: não entrem as mulheres estrangeiras, nem deixem elas entrarem a vós nem aos vossos filhos. Por quê? Porque Deus sabia que essas mulheres serviam a outros deuses, iam acabar assim então seduzindo o coração do povo de Deus, e o povo de Deus ia acabar caindo em idolatria, iam acabar permitindo que outros deuses fossem adorados ali em Israel. Veja comigo a continuidade da leitura, porque é isso que vai acontecer. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então Salomão vai acabar sendo seduzido. As suas mulheres ali que adoravam outros deuses vão começar a pedir a ele para elas poderem adorar esses outros deuses, e vão acabar seduzindo a ele já velho, já idoso, e ele vai acabar também adorando esses outros deuses. Continue a leitura. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria,
lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Veja então que Salomão ele perderia o reino. No final do seu reino, nós vamos ver isso inclusive mais à frente, o reino de Israel vai ser dividido. Vão ficar 2 reinos para um lado, 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro lado, formando assim o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, tendo ali Jerusalém como capital de um lado e Samaria como capital do outro. Continue comigo a leitura. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Aliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem, Jeroboão, era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova.
e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e tu darei a ti as 10 tribos dele. E o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto o mais dos atos de Salomão e tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja então que a partir de agora, com a morte de Salomão, o próprio Deus vai fazer com que o reino seja dividido, justamente por causa da idolatria que Salomão levou o povo a cometer. E Roboão vai ficar então com 2 tribos, nós vamos ver esse detalhe, né? Porque quando ele diz ali, darei a ele uma tribo, era a tribo que ele fazia parte e daria a ele então outra tribo. Ele vai ficar com 2 tribos e Jeroboão, o qual Deus escolheu, então vai ficar com as outras 10 tribos de Israel. Mas isso aí nós vamos ver com mais detalhes em outro dia de leitura, porque agora eu quero ir contigo para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9, onde nós vamos ver um resumo dessa mesma história que acabamos de ler, como Salomão aí vai acabar então os seus dias mal diante do Senhor. Ao invés de acabar os seus dias bem, vai acabar mal, porque nós vamos então aprender com isso que de nada adianta o homem começar bem a sua jornada com Deus, depois esfriar e se desviar, porque vai acabar sofrendo castigo da parte do Senhor. Nós vamos entender ali pelo livro de Eclesiastes que lemos, que no final do livro, Salomão ele diz que o final de todas as coisas é o temor do Senhor. Então Salomão provavelmente ali antes da sua morte, ele vai reconhecer o seu e vai se arrepender. Então provavelmente Salomão foi perdoado no que diz respeito à salvação, provavelmente ele foi salvo, mas teve aí essa calamidade como herança para o seu filho. Vamos então agora para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão,
veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Existe entre os judeus uma crença, a Bíblia não entra nesse detalhe, que Salomão e a rainha de Sabá tiveram ali um relacionamento. Tanto que a rainha de Sabá era rainha, do que hoje seria a Etiópia. E a Etiópia tem inclusive muitos judeus, e eles acreditam justamente que são aí descendentes de Salomão. Mas, como eu disse, a Bíblia não entra nesse detalhe. Isso aqui faz parte da questão da tradição, questão histórica. Tanto que, indo em Jerusalém, você vai poder ver etíopes, judeus, e etíopes, inclusive, fazendo ali a cerimônia de Bar Mitzvah, que é a cerimônia de emancipação do jovem judeu. Volte comigo aí à leitura. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 676 talentos de ouro. Afora o que os negociantes e os mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, pegado ao trono, e encostos de ambas as bases no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro,
a prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos e traziam ouro e prata e marfim e búzios e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente: vasos de ouro e vestes e armaduras e especiarias e cavalos e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos, e carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com os seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Então, a partir de agora, nós vamos começar a ler a história dos outros reis de Israel e do reino dividido. E é aí onde nós vamos começar a ver algo que nós vemos muito ali no Novo Testamento, a questão de Jerusalém e Samaria. Nós vamos ver o reino de Israel, o reino de Judá, todos os reis, alguns que andaram segundo a vontade de Deus e alguns que foram ímpios e andaram contra a vontade do Senhor. E vamos poder aprender aí bastante com todos esses reis e aprender mais sobre a história do povo de Deus, amém? Mas a nossa leitura de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também de curtir se você ainda não o fez. Paz do Senhor, até amanhã para você, que verdadeiramente a bênção de Deus aí e seja sobre a sua vida, amém? E viva Ele, e viva Jesus!